Saudações, meus amigos, com vocês Cristiano de Fortaleza. Vocês sabiam que há mitos criados, inclusive acerca da data de nascimento de Joseph Stalin? Mitos esses que, inclusive, diriam muito sobre a sua personalidade e sobre suas ações. Superstições antigas, elevadas à categoria de ciência. Nós sabemos que, dentre o povo russo, há muitas superstições que sobreviveram ao tempo. E uma delas diz respeito ao dia 21 de dezembro. Aqueles que são nascidos nessa data são considerados filhos do mal. Por isso que muitas pessoas que nascem no dia 21, elas fazem questão de mudar a sua data de nascimento para o dia 22, para o dia 20 talvez, porque esse dia 21 de dezembro é considerado um número azarento, digamos assim, é considerado um número maléfico. Então, por isso há lendas criadas a respeito dessa data. E uma vez que o aniversário de Stalin é comemorado no dia 21 de dezembro, claro que principalmente ele não podia ficar de fora dessas superstições e de uma série de mitos. Mitos que com ou sem data são já criados em torno da sua pessoa. A primeira coisa que eu tenho a dizer aqui é que o aniversário de Stalin é comemorado todos os anos na Rússia no dia 21 de dezembro. Quando você chega em frente à Praça Vermelha, você vê aquelas filas enormes de pessoas de diferentes países, só que principalmente da Rússia, reunidos com um propósito especial, que é o de prestar as suas homenagens ao líder soviético. No Muro do Kremlin, onde há um verdadeiro cemitério, há diversos líderes soviéticos e inclusive líderes revolucionários. Alguns até mesmo dos Estados Unidos, jornalistas como por exemplo John Reed, os fuzileiros letões, dentre outros personagens históricos. Mais uma tumba se destaca, um túmulo se destaca. Um túmulo que perde a sua cor cinzenta para ganhar o vermelho dos cravos e rosas deixados por milhares de pessoas de todo o mundo, e o branco, claro, da neve, visto que oficialmente hoje começa o inverno astronômico na Rússia. É o aniversário de Joseph Stalin e o túmulo de Joseph Stalin. Neste exato momento, se você abre uma rede social, como por exemplo o VK, que é a principal rede social da Rússia, você vai ver diversas pessoas fazendo homenagens a Stalin exatamente nessa data, no dia 21, não no dia 18, não no dia 6, não no dia 27. Claro que se você buscar na Wikipédia, você vai encontrar lá como o dia 18 como sendo o dia registrado. E de fato, segundo as pesquisas de um historiador russo, feita em 1990, Spirin, foi estabelecido que Stalin nasceu no dia 18 de dezembro, mas ter nascido naquele dia não significa necessariamente que o seu aniversário é comemorado naquele dia. Então, 18 de dezembro é a data em que Stalin nasceu, mas o seu aniversário é comemorado no dia 21. E isso deu origem a muitas controvérsias, a muitos mitos e mesmo superstições populares referentes a essa data. Mas afinal de contas, por que na Rússia é tão ruim você nascer no dia 21? Por que aqueles que nascem no dia 21 são considerados os filhos do mal? Porque no dia 21 é o solstício de inverno, o dia mais curto do ano. Se tomarmos por base a cidade de São Petersburgo, nesse dia o sol nasce por volta das 10h30 da manhã e desaparece por volta das 4h30 da tarde. É um dia muito curto. Isso sem contar que o período em que o sol aparece, ele aparece completamente envolto de nuvens. É um dia muito escuro, o dia mais escuro do ano. Acontece que para os eslavos antigos, assim como para muitos místicos também, e mesmo para muitas pessoas simples na Rússia, essa data é carregada de um significado especial.
Acredita-se que seja o dia de Karachun. Afinal de contas, quem era Karachun? Karachun é mais conhecido por um nome que talvez vocês já tenham ouvido falar em contos de fadas, em filmes feitos na época soviética. É conhecido pelo nome de Maroz. Maroz, que também é um substantivo da língua russa que você não traduz diretamente do russo para o português. Qual a tradução de Maroz? Maroz pode ser traduzido como frio extremo ou frio gélido. Maroz, ou Karachun, era o deus pagão da morte e do frio gélido, comemorado no dia 21 de dezembro. Aqui vocês têm uma ilustração dele, ilustração, aliás, maravilhosa, feita pelo Karolkov, em 1995. Que Deus o tenha, ele faleceu recentemente. Temos essa ilustração aqui belíssima. Vejam só a beleza da ilustração deste meu livro, presenteado por uma grande amiga de Tula. Você vê aqui um ancião com um rosto mórbido, um cetro. Reparem num momento muito importante, num aspecto muito importante, o manto azul. O azul, que para os escandinavos é a cor de Adin, que é uma cor associada à mágica na mitologia eslava e na mitologia escandinava. E claro, o rosto mórbido, o senhor cercado pelo frio gélido. Reparem nos pinheiros congelados revestidos de branco. Então a gente tem aqui, quer dizer, uma significativa simbologia nessa ilustração. Ilustração, aliás, que por si só é uma grande lição para nós brasileiros, eu diria até para os latino-americanos em geral. Quantos autores você já viu, quantos ilustradores você já viu ilustrando personagens da mitologia brasileira, das crenças populares do povo brasileiro? Nós temos grandes ilustradores no Brasil. O Latuf, por exemplo, é um bom exemplo disso, apesar de que ele ilustra mais sátiras políticas. Aqui, quer dizer, um aspecto cultural. Um livro desse é uma verdadeira riqueza cultural que ninguém mais em língua portuguesa vai mostrar para você. Русские легенды e предания. Tradições e as superstições e lendas russas, ilustrada aqui com a biriguinha do mesmo autor. Então, isso aqui por si só já deixa uma lição para vocês que gostam de arte, para vocês que gostam de desenhos, para vocês não ficarem só fazendo desenhos de moças em animes com seios fartos, mas também fazer esse tipo de coisa aqui que é riqueza cultural. O livro desse aqui é uma verdadeira riqueza cultural. São informações que somente eu trago para vocês aqui em português. Afinal de contas, quem é este senhor com o rosto mórbido, com poderes sobre o frio extremo, que mais lembra um personagem de Warcraft? Aliás, falando em Warcraft, lembrem-se que existe um personagem neste RPG que é o Lich Rei, que é o senhor do frio e dos mortos-vivos. O senhor da morte, vida, da morte, podemos assim bem dizer. No seriado Game of Thrones, existe um continente gélido no extremo norte. Tudo aquilo ali tem referências culturais. É que em tempos antigos, os escandinavos, assim como também os russos, lembrando que muitos russos eram vikings, né? Viking não era povo, viking era um grupo social, assim como os cossacos. Havia inclusive vikings negros, uma pequena minoria, um número pequeno deles mais houve. Um deles, inclusive, o célebre Hellerskin, que não era exatamente um negro africano, ele era um siberiano ou talvez um tártaro, pelo que dizem os historiadores, e alguns tártaros, como inclusive eu já mostrei para vocês no Russificando, têm a pele exatamente da minha cor, durante os meses mais quentes. Então, como essa cor aqui é muito diferente dessa cor, para os povos do norte, muitas vezes já é considerado como negro, né? Negro como sinônimo de escuro.
para ser mais exato. Mas voltando aqui à figura do Karačun. Karačun era reverenciado pelos eslavos como sendo o deus da morte. Ele representava o dia em que o sol morria por algumas horas, mas seguido dessa morte havia o renascimento do sol, o renascimento da vida. O seu dia era comemorado no dia 21 de dezembro. E exatamente nessa data, os eslavos construíam um ídolo que era diferente de todos os demais ídolos. Porque os ídolos de deuses pagãos eram costumeiramente feitos de madeira. Eram feitos de madeira e enterrados, às vezes, a dezenas de metros abaixo do solo. Mas o ídolo de Karačun não. Ele não era feito de madeira, ele era feito de neve. Isso lembra alguma coisa para vocês? É exatamente daí que vem a tradição de fazer bonecos de neve durante o inverno nos países do norte. Porque antigamente os bonecos de neve eram, na realidade, que eram ídolos pagãos. Claro que ninguém hoje em dia vai fazer um boneco de neve porque está querendo ali reverenciar um deus pagão. Não, fazem, como se diz aqui no Brasil, pela zoeira, pela criatividade. Eu já vi bonecos de neve até mesmo de opositores políticos. E até mesmo do presidente também. Você tem bonecos de neve para tudo quanto é gosto, mas vem de uma antiga tradição pagã. Então, como vocês compreenderam agora, esse dia 21 de dezembro era um dia associado à morte. Uma morte que vinha seguida de um renascimento. E representava essa morte exatamente Karačun, deus da morte e do frio gélido. Hoje em dia muita gente gosta de frio, né, para colocar foto no Instagram, porque associa ao Natal, por N motivos. Mas antigamente os povos sempre associavam esse dia a um dia ruim. Afinal de contas é um dia em que é péssimo para colheitas. No inverno você não planta nada. No dia 21 de dezembro é o início do inverno. O início do inverno astronômico. Você não pode plantar nada. Você não pode trabalhar como antes. As pessoas geralmente ficavam reclusas às suas casas esperando esse frio extremo passar. Exatamente é daí que vem essa associação negativa. A noção de frio, hoje em dia muita gente gosta, mas tradicionalmente sempre foi associada à morte. Os escandinavos, por exemplo, eles acreditavam que o mundo dos mortos ficava no extremo norte do nosso planeta. E os russos também tinham essa mesma crença. Não é por acaso que um dos piores insultos na Rússia, assim como também dentre os escandinavos, era "Idi na sever e vniz", ou seja, vá para o norte e para baixo. Era o equivalente, digamos assim, a você mandar alguém ir tomar naquele lugar. Por quê? Porque no norte era um mundo rodeado de cadáveres, de frio extremo, um deserto gélido cheio de cadáveres, e com a entrada para o abismo que levava a Jormungandr, que era exatamente o equivalente nórdico do inferno, o mundo dos mortos. É por isso que em Warcraft você tem a Nortúndria, que é um continente onde fica o Lich Rei, onde ficam os mortos-vivos. É por isso que no Game of Thrones você tem um continente gélido, cheio de mortos-vivos. Exatamente é baseado nessa crença antiga, que por sua vez está associada ao dia 21 de dezembro. Ocorre que, conforme o tempo passou, conforme se deu o cristianismo, conforme a Rússia foi cristianizada, a figura do próprio Moroz ela mudou. Moroz, que era considerado, como vocês viram aqui, um deus da morte do frio extremo, foi trocado pelo Ded Moroz, ou seja, pelo vovô gélido, que é o Papai Noel russo. O Papai Noel russo ele é muito diferente do Papai Noel ocidental. Ele tem uma barba muito mais longa, ele usa azul tradicionalmente, embora ele possa usar vermelho também. E geralmente anda acompanhado da Snegorochka, que é a netinha dele.
Assim como é algo parecido com o que aconteceu com o Saci Pererê. Saci Pererê, que antes era considerado um demônio, mas que hoje é considerado como uma figura positiva, até mesmo símbolo da cultura brasileira. Hoje, o Dia do Moroz, você vê muitos, né, Dia de Moroz nas ruas de Moscou, praticamente todas as cidades russas. As pessoas querem tirar foto com ele e tal. Muitas vezes você vê uma Snegorotka também, quer dizer, a netinha do Papai Noel, entre aspas. Essa figura foi transformada pelo tempo. Daí você me pergunta, então, se essa data tem uma associação com o mal, por que Stalin tem o seu aniversário comemorado no dia 21 de dezembro? Esse dia 21 de dezembro apareceu pela primeira vez quando forjaram documentos falsos para Stalin. Naquela época era muito comum os revolucionários eles terem documentos falsos para fugir às perseguições da polícia czarista. E foi estabelecida essa data 21 de dezembro. Conforme ele foi pego várias vezes pela polícia, a polícia nunca atentou para esses detalhes relativos à data. Se deu a Revolução de Outubro de 1917, se deu a Guerra Civil, e naquela época a última coisa que alguém ia estar preocupado era em estar indo, né, mexer com burocracia para ajeitar a data de nascimento. E como estava 21 de dezembro, simplesmente foi deixado 21 de dezembro. Até que em 1920, essa data saiu, digamos, da clandestinidade para a oficialidade pela primeira vez, quando um jornal sueco, um jornal social-democrata sueco, lembrando que naquela época a social-democracia tinha um caráter muito mais revolucionário, chamado Folkets Dagblad Politiken, enviou um formulário de entrevista com Joseph Stalin, que naquela altura já era um membro do Comitê Central do Partido Comunista Bolchevique, e um de seus assistentes, o estagiário, né, como se diz aqui na linguagem popular, marcou essa data como sendo 21 de dezembro. Stalin provavelmente conferiu, ou talvez tinha uma confiança muito grande nos seus estagiários e não teve nenhuma preocupação de ajeitar essa data. Logo, nós podemos dizer que, involuntariamente, Stalin é o responsável pela criação desse mito. Criação desse mito que já foi derrubado por um historiador profissional, Spirinin, como eu mencionei aqui. Ele, na realidade, nasceu no dia 18 de dezembro. Porém, em 1929, quando Stalin já era um chefe de Estado soviético, na época ele fazia parte de um triunvirato, composto também por Kamenev e por Zinoviev, foi comemorado pela primeira vez o aniversário de Stalin, no dia 21 de dezembro de 1929. Por que no dia 21 de dezembro? Há várias razões para isso. A primeira delas é o fato de que havia sido registrado esse número em documentos em um passaporte falso que ele utilizava para viajar pelo país. Segundo, apareceu essa data em uma entrevista com um jornalista sueco. Terceiro, embora o Natal soviético, embora o Natal russo, o Natal ortodoxo precisamente, seja comemorado no dia 7 de janeiro, né, dia 6, a véspera do dia 7 de janeiro, o Natal, as festas de final de ano são consideradas uma época de alegria. O Ano Novo na Rússia é uma data muito especial. Esse Ano Novo na Rússia é comemorado no dia 31 de dezembro. O dia 21 de dezembro fica próximo ao dia 31 de dezembro. Então, quer dizer, é uma possível data de querer associar as duas datas. Lembrando que essa é uma tese minha. No dia 21 de dezembro também nasceu um outro grande revolucionário que criou a antecessora do KGB, a ČK. Nessa data nasceu Felix Edmundovich Dzerzhinsky. Então, quer dizer, para colar, né, para casar os dois aniversários, deixaram no dia 21. Foi assim que, a partir de 1929, passou-se a comemorar o aniversário de Stalin sempre no dia 21 de dezembro. Quase ninguém
Eu, pelo menos, nunca vi na Rússia ninguém que comemorasse o aniversário de Stalin no dia 18, como algumas pessoas fazem aqui no Brasil, geralmente porque leram, né, na Wikipédia ou talvez em alguma outra biografia. No dia 4, muito menos. E no dia 27, muito menos. Dia 27, que é a data de batismo de Iosif Stalin. Porém, aí vem um fato interessante e muito curioso. Vejam só que grande ironia do destino. Stalin nasceu oficialmente no dia 18 de dezembro, que é a data de um santo, um dos santos favoritos do povo russo, São Nicolai, chamado em russo de Chudatvarets. Chudatvarets, ou seja, aquele que faz maravilhas, aquele que faz milagres, quer dizer, um Nicolai o milagreiro. Muitos russos, eles têm, quando eles têm um pedido, né, eles direcionam, pedem a Nicolai que interceda a Deus por ele. Stalin então nasceu nessa data, o mesmo dia de Nicolai o Milagreiro. E não foi por acaso, como que uma grande ironia do destino, que Nicolai também é um santo associado ao Papai Noel. Que ele era um santo que praticava boas ações. E a figura ocidental do Papai Noel se baseia em parte nele. Quer dizer, um santo que doou os seus bens para ajudar as pessoas. E o Papai Noel faz o quê? Exatamente traz os presentes para as crianças. Vejam só que curiosidade. O certo é que, fugindo um pouco da superstição e agora passando para a ciência, foi na época de Stalin que a economia russa chegou a crescer 290%, que se deu a vitória sobre o fascismo, que se deu a criação da Constituição mais avançada do mundo, que inclusive condenava o racismo quando, no Ocidente, através da eugenia, poderes ocidentais promoviam essa prática repulsiva. Foi na época de Stalin que as mulheres alcançaram grandes direitos que elas não tinham em países ocidentais. Que pessoas que antes viviam na rua podiam se tornar engenheiros, podiam se tornar cidadãos dignos da sociedade soviética e que se deu um grande impulsionamento dos direitos humanos, não só na União Soviética, como no mundo inteiro. Foram cometidos erros nessa época, sem dúvidas. Afinal de contas, só não comete erros quem nada faz. Mas, sem dúvidas, os seus acertos foram muito mais significativos e em muito maior quantidade do que os seus erros. Então, neste dia, 21 de dezembro, comemoramos o aniversário de Djugashvili Iosif Vissarionovich, mais conhecido como Stalin.